Oi gente, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô inaugurando um cenário novo, um enquadramento novo. Eu acho que eu nunca tinha mostrado esse cantinho aqui da biblioteca, né? É justamente o que tem a porta de saída, né? E é onde eu coloco a minha coleçãozinha de pôsteres. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Esse do Torturado é novo, foi na última Bienal do Livro aqui de São Paulo que eu peguei no estande da Todavia. Esse verdinho, só quem foi assinante do meu falecido Clube do Livro vai reconhecer, é uma coisa única, exclusiva, não tem lugar nenhum. É a árvore genealógica da família Buendia, dos 100 anos de solidão, que eu ajudei a fazer, eu revisei todos os desenhos, eu conferi todos os personagens para ver se estava condizente com a personalidade. Então eu tenho muito orgulho desse pôster. E aqui em cima são dois pôsteres com frases do Lima Barreto. Foi de uma flip que eu fui que homenageava ele. Quando que foi isso? 2017, talvez. Enfim, duas frases que eu gosto muito. Aqui em cima tem os dois diplomas, né? Pra quem não sabe, eu tenho duas faculdades. E esse de cima é de jornalismo na Casper. E esse de baixo aqui é de direito, que foi a minha primeira faculdade lá atrás. E que parece que não, mas foi muito importante pra mim. E segue sendo muito importante pro trabalho que eu faço hoje em dia aqui no YouTube. Porque a faculdade de Direito me deu recursos humanos, me deu princípios, me deu noções, me deu capacidade de argumentação, me deu fluência, me deu vocabulário, me deu capacidade de concentração pro estudo. Então, assim, eu não exerço o direito, mas eu acho que o direito ainda mora dentro de mim em algum lugarzinho. E eu tô falando de tudo isso porque hoje à noite eu vou participar de uma live lá no Instagram em que eu vou falar sobre comunicação e sobre argumentação. E, enfim, vai ser uma conversa muito, muito legal. Tô bem ansiosa, que eu vou ter com o Roberto Kovalik, que é outro jornalista fantástico, um cara que eu admiro pra caramba, que já foi correspondente em vários lugares do mundo. Hoje ele é apresentador de um jornal na Globo e ele me convidou para essa live no Instagram. Hoje, dia 5 de agosto, se você estiver assistindo isso no dia que esse vídeo for ao ar, se lembre de entrar lá no Instagram às 8h30 da noite, você vai ver que eu vou estar ao vivo conversando com o Kovalik, lá nos nossos dois Instagrams, né? E eu não sei se vai ficar gravado, talvez fique no Instagram dele, porque é ele que vai fazer a live. Mas eu não sou muito habilidosa com os recursos do Instagram, eu sou mais, né, entendida do YouTube, então não perca. Por segurança, assista ao vivo que é melhor, a gente vai ter uma conversa muito legal, a gente vai falar sobre como a literatura, o hábito da leitura em geral, ele nos prepara para falar melhor e para interpretar o mundo e conseguir expor para o restante do mundo as nossas próprias ideias. São processos bem complicadinhos que a gente demora uma vida inteira para fazer de maneira eficiente e que com certeza melhora demais depois que a gente integra o hábito da leitura na nossa vida. Então no vídeo de hoje eu quero trazer para você que talvez esteja chegando aqui no meu canal pela primeira vez depois de assistir, né, a live que eu fiz com o Kovalik. Eu quero mostrar para você alguns livros que podem te ajudar a começar a sua jornada como leitor, que podem te ensinar a gostar de ler. Porque eu sempre falo, leitura é um hábito, a gente tem que ler um pouquinho todos os dias, é como fazer exercício, tem que ter aquela meia hora diária, senão não adianta, a gente não cria resistência. Mas para começar com tudo, não dá para ser com uma experiência chata, com um livro difícil, com um livro obrigatório da escola. A gente tem que começar com uma leitura muito boa, porque é isso que vai dar gás pra gente querer repetir a experiência e procurar outras leituras. A minha experiência como leitora começou quando eu era criança de tudo. Então, quando perguntam pra mim qual foi o livro que me fez gostar de ler, eu nunca sei responder direito, porque eu não me lembro. Mas o livro que me transformou definitivamente numa leitora voraz foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu sei, é um livro infantil, mas eu tinha só 10 anos, que vem a ser justamente a idade que o Harry tinha no início da série, que todo mundo sabe, né? Tem 7 livros, depois foi transformada numa franquia no cinema e tal. Eu não sabia que ia ser esse sucesso todo quando eu fui apresentada esse livro aos 10 anos, nem tinha os outros livros da série traduzidos para o português ainda, porque isso foi lá atrás, no ano 2000 mais ou menos. E eu fui lendo sem saber o fenômeno que era essa história. Foi o que me picou, foi a mosquinha
que me transmitiu o vírus da leiturite, e foi através dessa leitura, que foi absurdamente marcante na minha infância, que eu me tornei uma leitora voraz. Então talvez seja algo legal para você começar, se você se sentir, né, à vontade com uma obra de fantasia mais infantil, mas talvez seja o livro que você, pai, mãe, deva presentear o seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, seu neto, para que, quem sabe, ele também se torne um leitor voraz como eu me transformei. Outros livros que foram marcantes na minha infância, vou trazer aqui para vocês. Esse aqui pode ficar tranquilo que ele foi feito para os adultos e pode ser lido assim a vida inteira. Eu li quando eu era bem novinha mesmo e não sobrou nenhum da Agatha Christie. Provavelmente é a história mais popular de Agatha Christie, das dezenas de histórias que ela publicou. É a história de 10 pessoas que não se conhecem, que são levadas cada uma por um motivo diferente a se encontrarem numa mansão numa ilha particular. Cada uma delas tem um motivo para estar lá. Uma vai resolver um problema financeiro, a outra vai resolver um problema de relacionamento, a outra vai porque o chefe mandou resolver alguma outra questão. E quando elas se veem lá, 10 desconhecidos, presas numa ilha, todas as comunicações são cortadas, elas começam a perceber, lentamente, que cada uma delas vai sendo assassinada e ninguém sabe quem é que está promovendo essa chacina. É uma história de mistério clássica que, curiosamente, não tem a figura de um detetive, né, investigando as pistas e tal, mas que vai se desenrolando com muito suspense, com muito mistério, e eu tenho certeza que se o seu gosto for por história de mistério, de detetive, policial, não importa, eu tenho certeza que você vai adorar esse livro e você vai querer ler muitos outros livros de mistério depois desse. Aí eu trago também A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro tá sempre bem colocado na lista dos livros mais vendidos, e olha que é um livro escrito lá na década de 1940, foi um pouquinho depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É uma fábula que funciona como uma espécie de paródia para o funcionamento da União Soviética lá naqueles anos 40 do século passado, mas ela ainda é absurdamente atual e ela ainda traz muitas reflexões extremamente importantes sobre política dos nossos dias. Ela conta a história de uma fazenda de animais comuns, porcos, galinhas, vacas, em que os bichos se revoltam contra o ser humano, passam a gerenciar eles mesmos a sua própria fazenda. Eles se tornam os governantes de si mesmo. É lógico, né? Vocês conseguiram perceber toda a sátira política representada nessa história. Continuando aqui com as minhas dicas de leitura, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro e não tenha se apaixonado instantaneamente. O Sol é para Todos é de uma americana chamada Harper Lee, e ele traz como personagem principal uma garotinha chamada Scout, que tem mais ou menos uns 10 anos. É uma história que fala sobre crescimento, sobre a dificuldade das crianças de entender o mundo dos adultos, e fala também sobre os conflitos raciais que existiam lá nos Estados Unidos na primeira metade do século passado, aquelas sociedades segregadas entre brancos e negros. Quando esse livro foi publicado, ele foi um sucesso absoluto, isso já tem mais de 60 anos, e ele se tornou um clássico instantaneamente. E até hoje ele é responsável pela formação de muitos e muitos novos leitores, porque a gente pode ler esse livro em qualquer fase das nossas vidas, é certo que a gente vai se apaixonar por ele. Outro livro que foi um fenômeno desde a publicação, que também já tem mais de 80 anos e até hoje sempre aparece bem colocado na lista dos mais vendidos, é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. É também o livro mais famoso dele e conta a história de um grupo de crianças de rua, meninos e meninas abandonadas, que moram nas ruas de Salvador, também muito tempo atrás, a gente está falando de uns 80, 90 anos no passado. Só que a situação dessas crianças abandonadas, a carência da vida dessas crianças, a necessidade absurda que elas têm de ser acolhidas e de receber amor, ainda são muito comoventes e extremamente atuais. Esses meninos se autodenominam Capitães da Areia porque eles vivem numa cabana que fica ali num trapiche abandonado à beira do mar, né, com os pés na areia. É uma leitura muito, muito envolvente e foi o livro que me fez gostar de Jorge Amado quando eu tinha por volta de 13, 14 anos de idade.
Eu quero continuar trazendo aqui duas indicações de literatura brasileira contemporânea que também fizeram muito sucesso. Essa daqui, quando saiu nos anos 2000, foi um estrondo. É o romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, que se passa na capital do Amazonas, a cidade de Manaus, e faz uma espécie de releitura da famosa trama bíblica dos irmãos gêmeos que competem entre si. Estes dois irmãos aqui, o Yakub e o Omar, são dois descendentes, né, de imigrantes libaneses que vivem ali no coração da floresta amazônica lá em Manaus e vivem uma trajetória emocionante, cheia de competição, de rivalidade, de crimes de amor e ódio. É uma história emocionante que também se tornou um clássico da literatura brasileira instantaneamente. Eu também não conheço quem não tenha gostado. E agora, esse último livro, ele é um lançamento um tanto mais recente, mas que também já está em vias de se tornar, né, um clássico brasileiro. É o Tudo é Rio, da Carla Madeira, uma escritora mineira que tem uma narrativa gostosa, suave, você quase que consegue escutar o sotaque de Minas dela. Só lendo o livro você consegue ouvir o sotaque dela, você consegue ouvir o sotaque dos personagens. Essa é uma história de amor bem emocionante, até bastante picante, é para quem, né, gosta de coisas um pouco mais sensuais, mas que fogem completamente dos clichês das histórias melosas de amor. É meio difícil falar sobre essa trama sem cair nos spoilers, né? A gente vive hoje em dia numa época que a gente foge de spoilers, mas eu garanto pra vocês que é uma história absolutamente envolvente que você não vai conseguir largar do começo ao fim. E é uma história bem curtinha mesmo, que você não vai ter dificuldade nenhuma para compreender. Eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção de livros que eu preparei, livros escolhidos com o objetivo de formar novos leitores. Eu tenho coletado depoimentos de vários leitores que acompanham o meu canal ao longo desses anos e eu não vi ninguém que tenha lido qualquer um desses livros e não tenha se sentido perdido no tempo, não tenha se desconectado da realidade e ficado completamente envolvido com essas histórias. É esse o efeito que eu quero que cada um desses livros provoque em você, e é esse o efeito que eu quero que você sempre busque nas suas próximas leituras. Insista, seja disciplinado e eu tenho certeza que você também vai se transformar num leitor voraz, assim como eu, assim como todo mundo que acompanha aqui esse canal. Você encontra os links para comprar esses livros aqui embaixo na descrição desse vídeo, e se você fizer compras usando o link que eu deixo aqui na descrição, você me ajuda a financiar esse projeto, porque eu recebo uma pequena comissão em cima das vendas, e essa é uma maneira de eu continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!